Vamos lá, mais um giro de mercado, dia 29/10, quase no fechamento aí do mercado, 4 horas da tarde, né? Então vamos ver juros. Juros, essa telinha aqui, ó, é comparação, né, do dólar futuro com o índice futuro e mais os juros curtos, a de baixo é juros longos, tá? Então praticamente, mais uma vez, né, tem gente que perguntava nisso, mas por que que você olha juros, né? É porque juros comanda o mundo, comanda as moedas, comanda tudo, comanda inflação, comanda economia, tá? Se você não olha juros, você está simplesmente querendo o ponto, que alguém te dê um ponto, aonde comprar e aonde vender, tá? Aqui é só um fundamento para você saber, você por conta própria saber pescar seu peixe, tá bom? Então, moedas, qualquer moeda do mundo, né, o dólar futuro aqui no Brasil, se o cara tá lá no México tradando o, o dólar na moeda mexicana futuro, todo em qualquer país do mundo, o que que é a moeda futura, né, que a gente negocia no day trade? Nada mais é do que a moeda à vista, né, é, embutido a expectativa de juros futuro. Qual é juros futuro? Os juros onshore pelos juros offshore. Tá aqui no caso do Brasil é a nossa curva, que é os juros aqui que está aqui na tela, mais o cupom cambial. Se você faz essa conta, você sabe qual que é o valor da moeda no futuro, tá? Quem sabe que, inclusive, né? Tem gente que acha que ganha muito dinheiro com dólar, né? Ganha-se dinheiro com juros, tá? Inclusive, o maior trader de juros do Brasil, né, é dono de um dos bancos mais rentáveis do mundo, tá? Se você não sabe quem que é, é só você dar um Google aí que você vai achar. Tá bom? Então vamos aqui, juros, né? Então os juros hoje é praticamente na abertura no campo negativo e depois aí, né, teve toda a virada e para o campo positivo, praticamente todos os juros. Aqui é o miolo da curva, tá? Então o miolo da curva mais uma vez representando aí o movimento do dólar, né? Então tá aqui o dólar. O dólar teve essa queda na parte da manhã, né? Uma queda até razoável aí, ó, né? 0,60%, 0,50%. Ele chegou aqui a ficar um tempo parado, foi quando eu até parei de olhar o dólar, e depois ele deu essa pernada para cima, foi quando os juros inverteram aqui para o campo positivo, tá? Miolo da curva, a mesma coisa, olha quanto que o miolo da curva subiu. É uma coisa que eu olho bastante, nem estava aqui na tela antes, mas são os spreads. Spread do juros curto, spread dos juros de 2 anos aqui, mediano, né? E spread dos juros longo, né? O spread dos juros longo, ele é interessante porque aqui no caso é 10 anos contra 8 anos, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã aqui no Brasil, né? Muito menos para daqui 10 anos. Então o que acontece? Esses juros têm pouca negociação. Geralmente é quando os bancos estão travando alguma posição de algum empréstimo que eles realizaram ali para colocar no seu balanço, ali no seu ativo, né? Então, esses juros aqui, ele tem pouca negociação, você vê que ele é totalmente errático, mas o que que acontece? Quando ele sai fora aqui, né, dos seus desvios padrões normais, ele tende a voltar à média. E foi justamente isso que aconteceu hoje aqui nesse juros longo. Ele saiu aqui do seu desvio, né? Foi nessa pernada aqui que deu para cima o dólar e depois ele voltou à média, tá? Então, esse juros longo, praticamente você só consegue enxergar isso. A distorção que ele dá, e são raras as distorções, mas quando ele dá essa distorção, ele tende a voltar à média, diferente do miolo da curva que ele caminha, né? Tá vendo? O miolo da curva já caminha aqui em torno da média, se ele está próximo das regiões de desvios, ele caminha por essas regiões, tá? Então o dólar aqui praticamente agora quase aqui na máxima, né? Hoje o book, tudo bem que são 4 horas da tarde, mas o book bem vazio aqui no mini dólar. Vamos olhar a bolsa. Vamos olhar a bolsa. Então vamos olhar a bolsa aqui. Então dólar subindo, bolsa caindo, né? Vamos olhar aqui os principais ativos, né? Então aqui o índice Bovespa chegou a bater ali na região dos 129, né? Um pouquinho abaixo, né? Fritou, pingou e subiu, né? Se você for olhar indicadores simples, ele praticamente aí está no meio do caminho, não está nem sobrecomprado nem sobrevendido. Petrobras, mesma coisa, pingou ali numa região, quase chegou nos 35 e fritou, né? Ele ainda está numa região mais sobrevendida, querendo entrar numa região sobrevendida, tá? Itaú corrigiu, né? Agora voltou, está numa lateralização. Bradesco está dentro de uma consolidação também. Copel corrigiu bastante, hoje está espirrando um pouquinho aqui para cima. Ambev continua dentro da sua lateralização, como sempre, né? Então entre 14 e 12 reais. Ambev é interessante fazer estruturas laterais na Ambev.
Sanepar. Sanepar é uma bela de uma corrigida, tá? Uma empresa boa, quem gosta de entrar em Sanepar aí, ó, tá dando oportunidade, aí, quase uma queda de 20%, tá? Maiores quedas da bolsa. Azul já tinha subido ontem por causa de notícia, né, de renegociação de dívida. Os Minas caindo, né? Então os Minas também nessa semana, semana passada teve divulgação de resultado, agora está devolvendo um pouco. Interessante voltar a olhar os Minas, né? Vamos dar uma olhada aqui em os Minas 5. Qual que é o ponto dos Minas, né? Os Minas é aço, né? Demanda praticamente da China. Então, os Minas já teve um valor muito alto, né? Chegou a bater R$ 10, depois devolveu tudo ao longo do tempo aí, né? Chegou aqui a bater no fundo, 50% de queda. Agora ele deu, né, deu um respirozinho aqui, né? Depois de estar nessa lateralização, desse respirozinho aqui em relação ao resultado que saiu. Chegou a quase a entrar na região sobrecomprado com esse respiro e está devolvendo, tá? É, então é isso, tá? Em relação às ações. Maiores altas, né? Hoje Marfrig, Embraer, Minerva e Copel, tá? Hipermarcas também que já vem alguns dias caindo depois que o conselho não aprovou algumas medidas lá. Vamos olhar só um indicador aqui de medo, né? Um indicador de medo aqui. Vamos olhar como que ele tá, né? Então o pessoal tá otimista, né? Já teve mais otimista há um mês atrás, mas tá otimista ainda, tá? Então esse é o giro de mercado de